E aí, pessoal, beleza? Vamos lá, falando de estudo de repetição de novo, for. Uma outra questão. Faça um programa que leia 15 valores e some somente os números pares. Faça um programa que leia 15 valores e some somente os números pares. Olha só, aí eu já sei quantos valores ele quer. Ou seja, então vou utilizar uma estrutura de repetição, no meu caso o for, que vai de 1 até 15. Só que agora ele quer ler 15 valores. Então, printf, scanf, o usuário vai digitar os valores dentro da minha estrutura de repetição. E ele vai somar somente os números pares. Vamos lá fazer essa questão? Vamos lá, então vou declarar a minha variável i, que vai ser minha variável de controle, e uma variável n também, que é a variável que vai receber os valores digitados pelo usuário. Então a questão diz que o usuário vai digitar 15 valores. Então o meu for, ele vai inicializar minha variável i, que é 1, e i tem que ser menor igual a, diz aí. Se você falou 15, você está de parabéns, senão você não está de parabéns não. Então i, inicializo minha variável i com 1, ela vai de 1 até i ser menor ou igual a 15. I mais, incremento. Ou seja, essa estrutura de repetição que nós estamos fazendo aqui vai repetir 15 vezes. Então, aqui dentro, eu vou pedir para que o usuário digite um número. Vou pedir 15 vezes. Scanf, porcentagem de, vírgula e comercial. Eu vou armazenar onde? Eu vou armazenar em N. Nesse caso, eu vou armazenar em N, porque ele vai digitar esses 15 números e eles vão ser armazenados em N. A minha variável de controle nesse contexto, ela vai de 1 até 15, para repetir a minha estrutura de repetição 15 vezes. Mas aí eu preciso verificar se o número que o usuário digitou, ou seja, o N que ele digitou, resto de divisão por 2 foi igual a 1. Se eu não me lembro aqui, ele quer somar os números pares. Eu errei, então. Ele quer somar os pares. Então, n resto de divisão por 2 foi igual a 0. Então, o número que o usuário digitou aqui, já vou verificar ele. Digamos que ele digitou 2. Então, 2 resto de divisão por 2 é igual a 0, é. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar, segundo ele. Então, eu vou precisar declarar uma outra variável, soma aqui, que recebe 0. Então, o que eu vou fazer aqui? Quando eu identificar aqui dentro desse if, ele identifica quando o número que o usuário digitou é par. Então, aqui dentro, eu vou somar. Soma, recebe, soma, mais o quê? Mais i? Não. Se for mais i, você está errado. Porque o i é minha variável de controle nesse contexto. Não é a variável que recebe o valor digitado pelo usuário. Então, eu vou somar minha variável soma, recebe, soma, mais n. Aí sim eu vou estar somando os números pares. E no final, eu vou mostrar esse somatório. Printf, o somatório dos pares é porcentagem de, vírgula, soma, ponto e vírgula. Então você percebe a diferença das questões que a gente viu? Então essa questão, ela já diz quantos valores o usuário vai digitar. Então eu já sei até que ponto o meu for vai e quantas vezes o meu for vai repetir. Nesse caso, 15 vezes. Então se eu executar aqui e começar a digitar, vou digitar 1, o somatório dos pares é 38. Então ele está somando todos os números pares. Ele soma todos os números pares digitados pelo usuário. Então vamos lá. Refaça esse código, teste esse código, estude esse código, rastreie esse código, passe a entender esse código. Tá ok? E verifique já os vídeos que a gente está vendo dessa série, a diferença nos enunciados das questões. E até a próxima questão, beleza? Vamos lá, pessoal. Continuando aí essa série da estrutura de repetição for.
E agora a gente vai falar de uma outra questão. Faça um programa que receba 15 números novamente formado pelo usuário, só que agora ele não vai somar, ele vai contar quantos números pares o usuário informou. Então, vamos lá. Vamos refazer. Receba 15 números digitados pelo usuário. Int, minha variável de controle i. A minha variável n, que vai ser a variável que o usuário... minha variável de controle. Minha variável n, que vai ser a variável que o usuário vai digitar os valores. Que serão 15 valores que ele vai digitar. E agora uma outra variável, que vai ser a minha quant. Vou botar cont. Recebe 0 já, que vai ser o meu contador de números pares. Então, eu já vou inicializar o meu for. O i recebe 1. I tem que ser menor igual a 15, porque ele vai receber 15 números digitados pelo usuário. E o i mais mais. Ok. Aqui dentro, mais uma vez, eu vou pedir printf para que o usuário... Vamos fazer até diferente. Vou colocar o printf aqui fora. Printf. Digite 15 números. Vou pular uma linha aqui. Ele vai imprimir isso na tela e que ele vai entrar no for. E aqui no for ele vai scanf, porcentagem d, vírgula e comercial n, porque ele vai armazenar a nossa variável n. E aí sim, após o usuário digitar o valor, eu vou verificar se ele é par. No caso n, resto da divisão por 2 foi igual a 0. Ele é par. Ou diferente de 1, né? Diferente de 1. Também eu estou querendo achar os números pares, mas eu vou botar igual a 0. E aí o que eu vou acontecer? Eu vou contar cont, recebe cont mais 1. Ou cont mais mais. Então, cada vez que ele identificar, mas vou deixar assim, cada vez que ele identificar que o valor que o usuário digita é um número par, ele vai contar. Assim, ó, achei o número par, ele vai contar. Então, cont recebe cont mais 1. O cara digitou um outro número par, ele conta de novo, porque o objetivo dele é contar os números pares. E aqui, após o meu for, printf, eu vou imprimir a quantidade de números pares. Porcentagem d, vírgula, cont. Ok? Deixa eu executar aqui. Vou digitar 15 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A quantidade de números pares é 7. O 1, o 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Apenas 7 números pares. Ok, pessoal? Refaço essas questões. Rastreie para que você tenha um melhor aprendizado. Tá ok? Até a próxima.